Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo. Hoje nosso tema será: ninguém pode servir a dois senhores. Vamos começar? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de submeter-se a este e desprezar aquele. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mamon era um dos deuses adorados pelos sírios na antiguidade. Representava as riquezas e daí suas estátuas serem fundidas em metais preciosos, como ouro ou prata. Malgrado o desaparecimento desses ídolos, Mamon continua sendo cultuado por grande parte da humanidade. De fato, a luta absorvente pela conquista de bens materiais, a que quase todos nós nos entregamos, a par de homenagens e saudações que tributamos aos ricos e poderosos, que significam, senão, o mais fervoroso culto a essa divindade gentílica? As palavras acima revestem-se, pois, ainda hoje, de grande oportunidade, meus irmãos, constituindo séria advertência a quantos, invertendo o preceito evangélico, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será concedido por acréscimo. Atravessamos toda a existência, cuidando apenas de fazer fortuna, vivendo no mais grosseiro materialismo, na suposição de que depois, por meio de ofícios religiosos, possamos ganhar também o paraíso. O texto em foco, entretanto, é muito claro e não autoriza alimentemos tal ilusão. Não disse o mestre, notemos bem, que os homens não devem servir a Deus e a Mamon, mas que o não podem fazer. Por que não podem? Por uma razão fácil de entender-se. Os interesses mundanos e os ideais superiores não se correspondem, não se harmonizam. São antes duas forças divergentes, antagônicas, atuando em sentidos opostos. Quem concentra toda a sua atenção nas riquezas e honras mundanas não tem tempo para pensar nas coisas celestiais. E quanto mais progride materialmente, quanto mais aumenta os seus tesouros, mais necessita defendê-los. E nesse trabalho intenso, mais fortifica os vínculos que o prende a este plano, mais retarda a sua evolução. Quanto mais, meus irmãos, buscamos o materialismo, as fortunas, as riquezas, mais a gente se afasta das coisas celestiais. E como foi nos advertido aqui, Jesus, o nosso amigo, ele diz que nós não devemos servir. Ele nos adverte que não podemos. Por que nós não podemos? Porque Deus nos deu uma coisa muito importante, chamado livre-arbítrio. Então, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Enquanto eu só busco as coisas materiais que são passageiras, transitórias, que quando nós morrermos, nós não levaremos nada que nos foi concedido aqui, porque tudo é uma concessão, meus irmãos, que nada nos pertence, tudo pertence a Deus, as riquezas também. Então, quanto mais a gente busca essas coisas transitórias, mais a gente se afasta do reino de Deus e menos a gente progride.
Então, qual que é a função de cada criatura de Deus? Evoluir-se moralmente, conquistar riquezas que o ouro, que a traça e o ladrão não pode roubar, né? São bens seus, adquiridos, únicos, que ninguém pode te destituir, tá? Então pensemos nisso. Considerando a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia diante das atividades que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos colocardes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade ou de vos entregardes a excessos. Olha que coisa grandiosa, meus irmãos. Muitas das vezes, as nossas conquistas materiais é por necessidades exageradas, pela vaidade ou por nos entregarmos aos excessos. E o que importa é o nosso aperfeiçoamento moral, que de penas, de aborrecimentos, de tormentos, cada um se impõe, que de noites de insônias, para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes, por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cobiça ou pelo orgulho, enquanto negligenciais de vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo de vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constitui escravo. Olha aqui, gente. Quando eu li isso daqui, eu achei assim, de uma profundidade. Por ele que morre o nosso corpo, desprezaste o vosso espírito, que viverá sempre, porque o nosso espírito é eterno. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano, a riqueza. Ele manda sobre o vosso espírito e a gente é escravo dele. O dinheiro, ele é um benefício que nos é concedido, mas a gente não tem que ser escravo dele, né? E a gente leva muito em conta, né, esses esforços que a gente despende, movido pelo egoísmo, pela cobiça e pelo orgulho. E a gente se negligencia o tempo todo, meus irmãos, das coisas celestiais. Seria essa a finalidade da existência que Deus nos concedeu?
atentos a esse conselho amigo. Não nos deixemos dominar pelo amor ao ouro, nem pelas paixões que a sua posse suscita e desenvolve nos homens, fazendo até que esqueçam o destino sublime para o qual foram criados. Olha que magnitude isso, gente. Lembremos-nos de que, ao deixarmos este mundo, só levaremos conosco aquilo que efetivamente nos pertence, as qualidades morais. E serão elas, somente elas, que nos garantirão, o acesso às regiões felizes celestiais. Então, meus irmãos, nada do que é material a gente leva, né? A gente já viu várias vezes isso. Ninguém leva nada. A gente leva tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que a gente burilou dentro do nosso espírito. Então, que nós possamos, diante desse estudo, trazer as necessárias reflexões e saber aonde está, né, a nossa mente, o nosso coração diante disso. Que nós possamos sempre estar buscando esse reino maravilhoso de Deus e o nosso burilamento, para que a paz e o amor reinem em nossos corações, em nossas vidas e ao redor de nós. Que nós possamos ser sempre essa luz, né, na vida das pessoas e nas nossas vidas também. Eu desejo para vocês uma segunda-feira maravilhosa, uma noite maravilhosa, uma semana abençoada, e amanhã a gente está de volta. Até amanhã. Beijos no coração.